A RJ de volta com a cobertura da eleição. Esta semana a gente está recebendo aqui no estúdio os 6 candidatos mais bem colocados na última pesquisa do Ibope. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio com a presença dos representantes dos partidos. Hoje é a vez de Marcelo Crivella, do PRB. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Mariana. Ana Luísa Guimarães, você já sabe, participa da entrevista todo dia no RJTV segunda edição. A gente mostra para você como foi a campanha dos candidatos na rua e fala sobre as propostas que eles têm para a saúde, educação, transporte, para todos os assuntos importantes da cidade. Agora, nas entrevistas aqui do RJ primeira edição, a gente está abordando os temas polêmicos. É hora de confrontar os candidatos com o desempenho deles e de seus partidos em cargos públicos. Candidato, então, teremos 15 minutos de entrevista, com 30 segundos de tolerância. Esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Obrigado, Mariana. Candidato, primeira pergunta. Em eleição, a candidatura é o candidato e seus aliados. E o senhor manteve a aliança com o antigo político do Rio, o ex-governador Antony Garotinho, que responde a pelo menos 11 processos na justiça. Garotinho já foi condenado por formação de quadrilha. Já foi condenado também, em segunda instância, por ato lesivo ao patrimônio. Pergunto ao senhor, por que o senhor quer ter como aliado, tem como aliado, uma pessoa que já foi condenada por formação de quadrilha e também por ato lesivo ao patrimônio? Mariana, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer. A política precisa de aliança. Ninguém pode ganhar uma eleição sozinho, sobretudo uma eleição disputadíssima que é o Rio de Janeiro. A aliança que conseguiu com o PR nos deu tempo de televisão, mas não foi nenhuma condição do governador, ex-governador, participar do nosso governo. Ele tem todos esses processos, vai responder, espero que seja inocentado de todos, e não há nenhum compromisso, nem ele pediu, para estar no meu governo. Quero deixar isso aqui claro, Garotinho não vai participar do meu governo, embora saia hoje no jornal que seria o secretário de obras. Ontem estive na CEAERJ, 1.500 engenheiros, arquitetos e geógrafos do Rio de Janeiro, sabem todos quem será o secretário de obras do meu governo. É engenheiro como eu, trabalhou há 30 anos atrás na EMOP comigo, cuidou do cimento social. Todo mundo sabe que vou colocar também na Conlurb funcionário de carreira, vou colocar também na educação funcionário de carreira ou pessoas vocacionadas para esse setor público, de maneira que não vai ter indicação política no meu secretariado. E precisa ser ficha limpa e competente. Candidato, insisto, mas se eleito, o senhor vai precisar do apoio de Garotinho na Câmara dos Vereadores. O senhor mesmo disse há pouco, o senhor mencionou, o partido de Garotinho cedeu o tempo de televisão à sua campanha. É natural que o partido participe da sua prefeitura, caso o senhor seja eleito. O senhor não vai se incomodar de ter na sua prefeitura alguém que é condenado por formação de quadrilha, condenado por ato lesivo ao patrimônio? Não, ficha limpa é a minha prerrogativa. Agora, veja bem, nós vamos lidar com os vereadores do PR. Poderei, sim, lidar com a deputada Clarissa Garotinho, que foi quem me ajudou a construir essa aliança. Eu quero lembrar aqui... Que cargo ela pode ter? Não, ela não quer nem pediu. Mas o fato é o seguinte, Garotinho queria apoiar o Índio da Costa. O Índio tinha feito promessa da participação de ter várias secretarias com o PR. Quem foi contra a aliança de Garotinho com o Índio foi Clarissa. Ela que me ajudou a construir essa aliança com o PR. Vejam, nós precisamos de aliança. As pessoas dizem assim, a política está muito ruim. Agora, para você fazer a diferença da má política, não é a antipolítica, não é você ir sozinho, é a boa política. A boa política é você poder administrar as alianças usando quem está bem, quem tem ficha limpa, quem tem competência e esperando um pouquinho mais para frente até que as pessoas possam, eu diria, vencer as suas controvérsias e os seus processos na justiça. É isso que eu garanto a você que vou fazer. Candidato, mas na campanha passada para governador, o senhor disse o seguinte, o senhor disse que não se pode ser hipócrita, que política tem sim indicação política. A política indica e o executivo demite. Isso ninguém escapa disso. A política indica, desde que seja técnico, competente, ficha limpa. Não andou certo, o executivo demite. É assim que as coisas acontecem na política. Sem isso, a gente não consegue a conciliação desse dilúvio de ódios e paixões, que são os interesses que se colidem na vida pública, na cidade. Agora mesmo, você viu que o prefeito recuou porque não podia ter caminhão aqui, ele teve que voltar atrás. São milhares de interesses. Se um político não tem a natureza ainda e a vocação para contemporizar isso, não pode ir para o executivo, deve continuar no legislativo. Candidato, uma segunda pergunta. O senhor está sendo investigado a suspeita de uso de dinheiro de Caixa 2 para o pagamento de uma gráfica de campanha. O jornal Globo mostrou, fez essa denúncia, publicou.
A justiça apreendeu panfletos. A partir desses panfletos, descobriu-se um endereço. Os fiscais foram até esse endereço, chegaram até lá e descobriram que nesse endereço não havia nenhuma gráfica funcionando. Pergunto ao senhor, por que o senhor acompanhou isso de perto, já que o tema, um dos principais temas, dos mais importantes dessa eleição é justamente a transparência nas contas de campanha, candidato? Eu acompanhei de perto. Essa empresa que trabalha para nós agora, trabalhou para 200 candidatos em 2014, inclusive eu. Essa empresa quebrou porque nessa crise que nós estamos, as pessoas fecharam suas oficinas e estão terceirizando o serviço. Ela terceirizou o serviço, mas ela não é fantasma. Ela tem CNPJ, ela tem nota fiscal e o meu material foi apreendido porque o nome do vice estava menor do que previa a lei. Eu não fui multado, isso é apenas uma coisa administrativa. E esse inquérito que eu pedi que houvesse vai concluir mostrando que não há nada de irregular. E mais, hein? A encomenda foi de R$50 mil. Imagina se a gente vai fazer uma gráfica fantasma, que não é, uma encomenda tão pequena de R$50 mil. Mas, candidato, o senhor pode perder o registro da candidatura da sua campanha se for comprovado o abuso de poder econômico. A Polícia Federal está investigando se houve crimes de lavagem de dinheiro e falsidade documental. Não é grave demais para o senhor minimizar esse episódio? Não, eu tenho que minimizar. Hoje, diversas empresas já não existem mais nas suas oficinas, nos seus parques gráficos. Elas simplesmente terceirizam. Foi o que ela fez. Terceirizou e entregou o material, e eu repito, R$50 mil. O problema tem o PMDB, porque 5 vezes o material deles foi apreendido. E isso amanhã o Pedro Paulo aqui vai ter dificuldade de responder. No meu caso, foi uma encomenda. Essa empresa trabalhou para mim no governo passado, na eleição passada. Aliás, trabalhou para 200 candidatos. É uma empresa famosa aqui no Rio de Janeiro. Se na contratação de uma gráfica, durante a própria campanha, o senhor enfrenta aí problemas de fiscalização, como o eleitor pode ter segurança de que, caso o senhor seja eleito, não vai haver ali problemas com, por exemplo, licitações da prefeitura? Porque em 15 anos no Senado sou ficha limpa. 2 anos no Ministério da Pesca sou ficha limpa. E esse caso eu não fui multado, eu não fui nem notificado pelo TRE. Eu sei de convir que os repórteres precisam ter notícia todo dia para o jornal. E às vezes fazem de uma gota d'água uma tempestade em seu caso. A gráfica existe, ela tem CNPJ, ela tem nota fiscal. Ela só não teve oficina no local porque quebrou. Muitas empresas quebraram nesses últimos anos na crise do Brasil. Mas ela terceirizou para uma outra, que os fiscais encontraram o material lá. E foi apreendido simplesmente porque o nome do vice estava menor. Não fui nem multado. Isso é apenas administrativo. Candidato, a cidade do Rio de Janeiro tem 23% de evangélicos. Pessoas muito orgulhosas da sua fé, com uma atuação excelente na sociedade. O senhor é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada pela sua família, pelo seu tio, bispo Edir Macedo. No entanto, em eleição, o senhor sempre evita falar para o eleitor dessa sua ligação com a igreja. Na atual campanha, por exemplo, o senhor, no seu programa eleitoral, mostra toda a sua trajetória, mas não menciona a igreja. Por quê? Eu menciono. Se você olhar o site do UOL ontem, está lá escrito: Crivella tem orgulho de ser da Universal. Eu não posso esconder isso. Agora, veja, eu sou evangélico antes da Universal. Eu nasci aqui pertinho, na Praça Santos Dumont. A minha vizinha, chamava Dona Beatriz, me levou na igreja metodista que fica do lado da BBR. Aquele prédiozinho fundado em 1908. Com 6 anos de idade, eu me tornei metodista. A Igreja Universal só surgiu 20 anos depois. Nessa ocasião que eu era metodista, o Bispo Macedo era espírita. De tal maneira que eu sou evangélico muito antes da Universal. E é uma coisa impressionante, quer dizer, você acha que um rapaz, um menino, que aos 6 anos, toma uma decisão de ser evangélico, pode sonhar em ser engenheiro, arquiteto, médico, o que for, mas não pode sonhar em ser prefeito da cidade simplesmente porque é evangélico? E sou evangélico muito antes da Universal. Tenho o maior orgulho de pertencer a essa igreja, que está em 180 países do mundo. Admiro o Bispo Macedo, embora não tenha contato com ele há quase 2 anos. E também alertar as pessoas, nada a ver com política e religião. O que a gente tem também que ter cuidado é política com corrupção. Esse é o problema. Não podemos misturar. Candidato, o senhor falou agora há pouco, acabou de falar que o importante é a gente falar de corrupção, não misturar com religião. Então, falando em corrupção, em outubro de 2012, o Supremo julgou e condenou 25 envolvidos no caso do Mensalão, por corrupção, candidato. Nesse mesmo ano, o senhor assumiu o Ministério da Pesca no governo da ex-presidente Dilma. Ficou como ministro durante 2 anos, mesmo depois desse escândalo. Por que o senhor continuou ministro,
mesmo depois da Justiça condenar por corrupção 25 pessoas ligadas ao governo. Não era do meu partido. Lembra que quando houve o mensalão, eu não sei para qual câmara eu olho. Para a Câmara 2. Para 2. Isso. Na época que surgiu o mensalão, eu e o Zé Alencar saímos do PL e fundamos o PRB. E fizemos uma aliança com o Lula para o seu segundo mandato, e depois fizemos uma aliança com a Dilma para o primeiro mandato dela. Mas lembre-se que na época do mensalão, eu saí do PL. Normalmente os políticos... Mas o senhor continuou no governo. Mas, olha, deixa eu explicar. Os políticos saem dos partidos pequenos e vão para os grandes, da oposição para o governo. Eu saí de um partido grande e fui para um nada. O partido só tinha eu e o Zé Alencar, mostrando que éramos contra o mensalão. Agora, não participamos do mensalão, mas precisamos participar do governo, porque nem todo o governo estava comprometido. Tiramos 30 milhões de pessoas da pobreza, fizemos transposição do Rio São Francisco, as maiores ferrovias do mundo estavam sendo construídas aqui, e hidrelétricas também. O segundo mandato do presidente Lula foi exitoso, a Petrobras estava indo muito bem. Quando houve a corrupção, não neguei meu voto para abrir a investigação. De tal maneira que eu tenho compromisso com a ética, com a moralidade e com a ficha limpa. Mas basta fazer a conta, candidato. O mensalão foi julgado em 2012. O senhor teve 4 anos para se convencer. O eleitor não tem razão de questionar esse tipo de comportamento, fechar os olhos para casos de corrupção, se manter no governo, apoiar esse governo e depois fazer o discurso da oposição. Não é a velha política, candidato? Claro que não. Na época que saiu o mensalão, eu abandonei meu partido, eu era líder no Senado. Um líder tem 1000 prerrogativas, eu abandonei tudo. Fui ficar sozinho, eu e Zé Alencar, sozinhos, num partido novo, exatamente porque éramos contra o mensalão. Agora, quando a presidenta perdeu as condições de governar e o partido estava envolvidíssimo em contas de corrupção, eu votei a favorável pelo afastamento da presidenta, para ela poder se defender e voltar à governabilidade. Meu compromisso é com a ética. Agora, veja bem, eu sou candidato a prefeito, não sou candidato a perfeito. Perfeito só Deus. Posso ter algum erro. Agora, vender o interesse público por vantagens pessoais, jamais farei. Candidato, o senhor já esteve com Lula, esteve com Dilma, esteve com Eduardo Paes. Agora o senhor está contra Lula, contra Dilma, contra Eduardo Paes. Mas seu partido fez parte da administração de Eduardo Paes até bem pouco tempo, até 2 meses atrás. Agora, o senhor se candidata numa chapa de oposição. Pergunto ao senhor, essa não é aquela velha lógica da velha política que tanto irrita o eleitor, que diz o discurso muda de acordo com a ocasião? O eleitor não espera coerência entre discurso e prática, candidato? Olha, eu apoiei o primeiro governo do Eduardo, que foi exitoso. Melhorou o IDEB, melhorou a saúde. No segundo governo, foi por falta de advertência minha, ele governou para as Olimpíadas. E nesse momento fez um péssimo governo. Toda a minha crítica é exatamente nesse período do segundo governo dele. Não participei do segundo governo dele. Nem meu partido. Mas seu partido, sim. O meu partido teve um cargo pequenininho contra a minha vontade de indicação. E eu não mando no partido, eu sou um membro do partido. Secretaria de Abastecimento. Imagina, Secretaria de Abastecimento, com 2, 3 pessoas, foi criada para o partido, uma coisa irrisória e sem, vamos dizer assim, nenhum envolvimento com a corrupção que houve nas coisas do Lava Jato. Agora, eu pergunto uma coisa a vocês. Nós não temos que, na política, fazer alianças para governar? Nós não dissemos aqui que não queremos a má política, mas o oposto dela não é a antipolítica, é a boa política. E a boa política não é a gente saber conversar e separar joio do trigo. No segundo mandato do Eduardo, eu me afastei completamente. Ele não ouviu meus conselhos. Governou para a Olimpíada, gastou todo o dinheiro, faltou na saúde, faltou na educação. 2 minutos, candidato. E eu me afastei. Já passou os 2 minutos? Não, faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Isso. Na eleição de 2014... 2 dos 15? Isso, passa rápido. Na eleição de 2014, a gente entrevistou o senhor, me permita lembrar aqui, no RJ 2ª edição, e ao justificar o apoio do ex-governador Garotinho à sua candidatura, o senhor disse o seguinte, abre aspas, em política a gente tem uma regra, apoio você não pode negar, apoio significa que aquele que está te apoiando adere à sua causa, fecha aspas. Aplicando essa mesma lógica, candidato, para os apoios que o senhor já deu a Lula, a Dilma, a Eduardo Paes, não significa que ao dar apoio o senhor aderiu às causas de Lula, Dilma, Eduardo Paes? Até certo ponto. Eu quero dizer Onde a é que está a coerência aí? Até o momento... fazer um discurso de oposição agora? Não, até o momento que você descobre que há atos que precisam ser investigados. Foi o que eu fiz com o Zé Alencar quando saí do PL. Nós não temos uma aliança eterna. A gente tem aliança enquanto as coisas são coerentes, enquanto estão dentro da legalidade. Quando há qualquer tipo de deslize, eu me afasto e procuro outro caminho. Eu queria agradecer muito a vocês.
E queria explicar ao eleitor que para a gente conseguir governar é preciso ter paz, é preciso conciliar isso que eu falei, que é um dilúvio de ódios e paixões, de interesses controversos, e encontrar a solução pacífica para as controvérsias. Para isso é preciso encontrar todo mundo e não pré-julgar. É isso que eu quero ser no Rio de Janeiro, uma pessoa que ouve a todos e ter o compromisso com você de que não você é aquele prefeito bonzinho passando a mão na cabeça de vagabundo. Eu quero ser justo. Você não precisa de caridade, você não precisa de favor, você não precisa de bondade, você precisa de justiça. Conheço o seu problema, sei como resolver e quero resolver. E é isso que você deve esperar de um prefeito. Coerência não é coerência, candidato? O senhor vem cobrando coerência dos adversários. Para o senhor não vale a mesma coisa, a mesma lógica? Mas eu sou coerente. Eu estive com o Lula, com a Dilma, enquanto não aconteceram os escândalos. No momento que houve os escândalos, eu tive que me afastar. Mas veja, a tese que eu dei para o voto da presidenta foi de ser justo e não jusceiro. E que foi prevalecendo no Senado. Ela levou o tom, mas não levou o coice. Porque era mulher honesta e não merecia ficar longe de cargos eletivos e cargos públicos. De tal maneira que estou tranquilo com a minha consciência, fiz o que era melhor para o povo do Rio de Janeiro, para o povo do Brasil, e não vou trair meu eleitor, serei um bom prefeito. Candidato, muito obrigada pela sua participação Muito aqui obrigada. no RJ. Eu que agradeço. Daqui a pouco, à 1h da tarde, Marcelo Crivella dá entrevista ao G1. Às 2h15 é a vez de Alessandro Molon da Rede. Você acompanha tudo ao vivo no g1.com.br/RJ.